meu povo, bom dia. Olha só, gente, o almocinho de hoje vai ser esse, olha. Cozinhei um ovo que tava na geladeira, fiz uma saladona de atum com tomatinho, cereja e rúcula, gente. Queria milho verde, mas não tem. Não vou no supermercado só comprar milho verde, nem mandar meu amor lá só comprar milho verde, né? Mas aí você coloca milho verde, ervilha. É um pratinho bem fresco, bem gostoso e apetitoso. Então é isso. Bom dia, terça-feira, e uma lemon soda aqui, tá bom, meus amores? Beijo pra vocês e até mais. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, amores. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olha que luz maravilhosa. Tenho que começar a gravar mais à tarde. Não, gente, não tem que ter um horário, tem que ter luz. Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo joinha, tudo certo na Bahia. Olha só como já estou toda encilhada. Tô toda encilhada, mas não é porque eu vou sair não, tá? Já saímos de manhã pra resolver umas coisinhas. A casa tá ficando tinindo, falta muita coisa ainda. Quando a gente pensa que tá ficando pronta, só que não. Já foi pintada, colocaram todos os faretos, estão instalando o banheiro. Os banheiros, já no finalzinho de julho, eles não querem pegar mais encomendas. Deixa pra pegar diretamente em setembro, ou avisa, vou colocar sua encomenda, mas só vai entrar, né, quando a gente volta de férias, ou seja, só vai ser produzido em setembro e entregue no final de setembro. Então, gente, já saí, já resolvemos essas coisas, fui lá na casa dar uma olhadinha no apartamento, tá ficando massinha, né, e aí precisava ver a posição do luxo, a gente decidiu mudar a nossa mesa, que já estava comprada, mas não chegou ainda, e eu nunca esqueci a primeira mesa, que foi a nossa primeira escolha, decidimos mudar porque era grande demais. Resumindo, agora nós queremos a mesa grande. Então vamos continuar assim, com 4 cadeiras, pra ver como é que vai ser a pegada, mas pelo menos com uma mesa mais ampla. Uma mesa bem grande, mas eu creio que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. E no mais são 4h05. Eu tô com meus lábios todos, eu vou emendando um assunto no outro, eu vou lembrando. Meu lábio tá cortado aqui, gente. E aí peguei sol, tô ficando sensível. Depois de velha, tô dando pra ruim. Resumindo, vou dar um tapa na casa, tá cheia de poeira, passa pano e tudo. Eu tô pensando seriamente em começar a separar umas roupas que já tá me faltando ar. Sabe? Tá faltando ar, que tá muito cheio, sem necessidade. Tem um monte de roupa preta ali que eu nem mexo, lá naquele fundo ali. Aquele fundinho ali, tá todo preto. Mas eu acho que vou levar ele todo lá pra baixo, já colocar umas malas. Porque, gente, eu já sonhei umas 2, 3 vezes. Eu não sei se foi sonho ou é coisa da minha cabeça, quando a gente fica pensando muito, né? Às vezes eu tenho dificuldade em distinguir um sonho de um pensamento, né? De que eu descia lá no nosso subsolo, nossa garagem, e começava a organizar minhas coisas, fazer já um catado do que não vai pra casa nova, começava a agilizar meu lado. Que o meu intuito é nem levar pra outra casa essas coisas. Ou se eu levar, já nem colocar lá em cima, na nossa casinha. Deixar lá na garagem separadinho. Porque eu tenho muita vontade de ajudar minha família, meus amigos no Brasil. Né? Eu gosto mais, eu sei que o bem é o bem. Mas eu adoraria fazer isso no Brasil. Visto que eu fiz uma grandíssima doação no Canadá. Aqui na Itália eu acho que é a mesma pegada. A gente entrega nas igrejas. Mas, gente, eu tenho um estilo bem peculiar e tenho muitas amigas que gostam do meu estilo, que tem o mesmo corpo que eu, ou são mais magras do que eu, e que se identificam com minhas roupas, que adorariam, que usaria e abusaria. Então eu adoraria levar para o Brasil, mas agora temos as novas leis, as novas regras de aviação, é uma mala de 23 você paga, né? Enfim, eu vou ver o que eu vou fazer, mas o que eu sei é que eu preciso já separar o que é que tá me servindo. E depois a gente vê um destino para essas coisas que eu quero doar, tá? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Esse é o certo. Não sei pra onde é que vai essas coisas, mas eu não quero levar lá pra casa nova. A casa em si. Nem que eu dê um tempo, que agora eu não tenho tempo de fazer isso. Deixar na garagem tudo separadinho pra doação. Enfim, meus amores, eu vou dar um tapa na casa. Só vim dar um oi pra vocês. Tô aqui tagarelando no 4 minutos e 34. E vou trazer vocês comigo assim, rapidinho. Não, quando eu terminar de dar um tapa na casa, eu volto pra gente conversar. Tá bom assim? Então, beijos, me liga, se no próximo capítulo. Como eu tô secando roupa, vocês estão ouvindo barulho, a casa tá um forno. Aí fechei agora ali o quarto, fechei todo, porque senão entra calor, né? Eu não vou fechar aqui ainda, que eu vou filmar pra vocês, pra uma carta escura, vocês não vão enxergar direito.
ajeitar. Se ajeitar. Então, amores, voltei. Voltei, meus amores. Estou aqui na sala porque a luz aqui é ótima. Voltei, tô suando igual cuscuz. Me dei conta de que o banheiro daqui eu esqueci de limpar. Vou passar um aspirador agora nele. As meninas estão tão calmas, dormindo, morro de pena. Faltou aspirar ele e é ele que eu faço os cabelos. Deve estar cheio de cabelo lá pelo chão. Vou logo aspirar, que aí eu fico logo tranquila. Passar um pano, tanto os banheiros são pequenos. Tô ali renderizando um vídeo pra vocês, olha. Agora eu vou deixando vocês por aqui. Vou tomar aquele banho maroto, porque deve estar fazendo hoje. Eu nem tive coragem de olhar. Mas certamente se não estiver fazendo 40, está quase 40 ou com a sensação de 40 graus. Tô suando literalmente, a casa tá, olha, tinindo, gente. Aproveitei, dei uma passada de pano bem gostosa, a casa fica logo fresquinha. Fui, como vocês viram mesmo, na mopa. Acabei de bater uma carga de roupas, tô secando uma carga de roupas. Então, por enquanto, nada de ar-condicionado por aqui. Eu também tô meio assim, por causa do vento que a gente recebeu na moto ontem. Tenho dormido com as portas abertas, a garganta tá querendo, então tô segurando o máximo pra não ligar o ar. Por isso mesmo que eu não vou passar a roupa tão cedo. Talvez hoje à noite. E agora eu vou tirar aquela carga de roupa que eu tô lavando, que acabou de ser lavada. Vou esperar terminar de secar, eu tenho que tomar uma duchinha, gente. Aí eu coloco a carga que eu lavei pra secar, tomar aquele banho gostoso, editar um material pra vocês, porque eu tenho bastante material, eu tenho gravado quase todos os dias pra vocês, então eu preciso deixar tudo editadinho pra ir colocando pra vocês, porque, gente, eu tenho quase certeza que não vou dar conta, então eu quero deixar muito material, especialmente o vlog, né? Tanta rotina, gente, é basicamente essa. Não se preocupem que cada vez que eu tenho coisas novas pra fazer, cada vez que eu vou pra algum lugar diferente, cada vez que eu tenho saído, eu tô trazendo vocês comigo, deixar material gravado, porque o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, a cobra vai fumar. Muito provavelmente agora, à tarde, se eu tiver energia, porque quando vem esse pico de energia, eu fico doidinha. Mas eu preciso sentar e editar um material pra vocês. Daí, quando você edita, que tá lá renderizando, você perde aí, não digo uma hora, alguns minutinhos. Dá pra você tá fazendo outras coisas, porque o meu editor, ele fica parado, né? Tá trabalhando em um vídeo, tenho que esperar pra editar outro. Então, enquanto isso, na sala de justiça, eu vou dar um banho e se der eu volto. Se for fazer alguma coisa diferente, tanto eu já limpei a casa e tudo, é uma tardezinha marota comigo. Se não, a gente se fala depois. Eu volto nem que seja pra me despedir de vocês. Vou tomar aquele banho e é isso, tá? Beijo, me liga. Tchau, tchau. Amores, eu trabalhei duramente no canal. Editei um monte de material pra vocês aí, que eu gravei bastante. Gravei, editei também. E agora eu tô aqui no meu terracinho, esperando meu amor chegar. Já coloquei a mesa, coloquei os pratos ali, guardanapos. Coloquei umas cervejinhas no congelador, esperando ele chegar com pizza. Meu amor atendeu os meus pedidos e a gente vai comer uma pizzazinha. Depois assistir um filme, namorar um pouquinho e é isso. Tô aqui no meu terracinho, curtindo esse calor de 40 graus. Então é isso. Beijo pra vocês e até a próxima. Dia de pizza. Como se chama essa, amor? Filetto completo. Fileto completo. Minha. Olha o que tem pra acompanhar. É do meu amor. Marinara. Marinara. Bom apetito.